Oi gente, tudo bem? Eu vim falar do termo ah, mente social coletivo. Mas só que existe um grande problema. Eu vivo utilizando a mente social coletiva tanto dentro da minha, ou eu dentro de um grupo, ou um indivíduo dentro do grupo, ou o grupo em si, mas eu nunca fiz uma estatística complexa e profunda dela. Então eu vou fazer vários parágrafos sobre a mente social coletiva. E hoje aqui eu quero construir um conceito, né? E eu fiquei até contente. Tem um canal gigantesco na internet que eu abro, assisto esse canal, eu vejo a pessoa meio que resumindo e avaliando o meu trabalho dentro da internet. Eu fico bobo de ver isso, né? Eu tenho vários amigos canais grandes, eu fiquei até desanimado de avaliar um canal grande, mas esse canal grande ele faz um ótimo trabalho. E tem um outro canal grande que ele me ajuda muito, né? Mas esse outro moço também me ajuda bastante. E já me apoia nos piores momentos da minha vida, né? Etc. Né? Uh, mas vamos aqui. A primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é um conceito filosófico. Todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos. Um conceito filosófico e um conceito de amor, né? O princípio do amor de Cristo, ou até o princípio do amor de Buda, né? Roda das Samsaras, quatro verdades de Buda. Mas voltando à questão aqui, todos nós somos iguais, né? A diferença está em o que somos, o que fazemos, o que vivemos, que se resume nas situações das nossas vidas, das nossas preocupações e dos nossos porquê. Isso, mas a nossa personalidade, ó, deixa eu colocar aqui. O que da vida. Porquê da vida, né? Que são as nossas circunstâncias e situações, internas ou externas, e a nossa personalidade. Esses fatores aqui, eles fazem um ato que a polícia utiliza como termo, eu acho muito genial, do policial que entendeu esse conceito aqui, né? Que é o ato de desinteligência. Porque a polícia ela vê a vias de fato de tudo de mal da humanidade. E o policial, o delegado que entendeu que existe um ato de desinteligência, esse indivíduo percebeu que tudo que acontece no mal do ser humano é que o ser humano ele deixa a sua personalidade, as questões da sua vida, né? E quais seriam os outros fatores? As questões da sua vida e vamos dizer que a sua personalidade é a questão da sua vida, né? E os seus egos tomarem a narrativa dos acontecimentos, circunstâncias e desse lado aqui. Verdades. Ou seja, um ato de desinteligência, a gente abre mão do nosso racional para a gente sempre levar a nossa personalidade, no nosso ego, no porquê da nossa vida. Então o policial, o delegado, quem previu isso daqui é um gênio. Ele conseguiu criar uma teoria sobre todos os crimes, com culpa ou sem culpa, na humanidade, né? Então, o que acontece, né?
Nós, seres humanos, colocamos muitas vezes o porquê da nossa vida, a nossa personalidade e o nosso ego acima disso, ou a coisa mais importante, que é a razão total do sistema de coisas, a vida. Esse sistema, ele é feito para a vida, para trazer a solução à vida, para trazer a melhoria da vida, e todos são servos e escravos desse sistema, levando em consideração a vida do indivíduo. Porque se eu cometer um erro, eu posso estar cometendo um erro com o filho ou com o pai, e isso pode destruir totalmente a vida de uma pessoa diretamente e de vários indiretamente. Então, se você realmente tem uma estrutura onde que essa estrutura é verdadeira, todo mundo sabe que não podemos deixar arestas em tudo que fazemos, porque a gente vai estar prejudicando outros filhos e estaremos prejudicando os nossos filhos. E não adianta eu ser o mais milionário do mundo, porque eu vou contratar um melhor serviço e por causa dessa cadeia de eventos ser totalmente nefasta, o mecânico ele não aperta direito a chave porque ele teve uma lesão no braço tentando trabalhar. Porque existe muita confiança em cima daquele mecânico, ele fez um erro de procedimento e protocolo e ele destruiu a vida do teu filho, da sua filha, da sua esposa e a vida de todas as pessoas. E a gente vive dentro de um sistema iníquo, né? Mas voltando à questão aqui, né? As pessoas precisam saber, né, que todos nós somos irmãos, né, e que não existe diferença entre ninguém, entre nenhuma pessoa, né? As diferenças são as suas ideias, tomadas de ações e ideias, né? Vida e porque da sua vida, da sua personalidade e o ego que seria a soma disso, né? Então existem diferenças entre as pessoas, mas só são das suas ações e das suas verdades, da sua realidade, mas todos nós somos iguais. E nós, seres humanos, somos seres humanos porque além de a gente ter o raciocínio para entender a realidade, e a gente não age pelos nossos impulsos primitivos, mas infelizmente nossos impulsos primitivos, eles tomam muita ação das nossas escolhas, porque está associado à nossa personalidade. A gente, como falo, a gente comete muita injustiça, a gente tem muito preconceito, a gente tem muita distinção, mas toda a pessoa tem toda a sua realidade, né? Porém, o que acontece de a gente não aceitar a realidade alheia, além do termo preconceito que eu estou falando aqui? A gente não aceita a realidade alheia porque a gente tem um ego e uma personalidade, um porquê de vida que cria uma assinatura mental, que cria uma assinatura comportamental. E o maior obstáculo da humanidade, é a gente vencer a mente social coletiva, ver o bem maior, ver que todos nós somos pais, filhos, mães, irmãos, irmãs, avós e avós, que todos nós somos iguais e que todos nós temos os nossos problemas e que todos nós precisamos trabalhar para trazer a solução. A próxima barreira da humanidade, e essa barreira ela precisa ser vencida para a gente não chegar à extinção, como fala, construir a destruição do preconceito, né? Do preconceito, entender como que é gerado o nosso preconceito dentro da nossa personalidade, nas questões da nossa vida e do nosso ego, entender entender a construção do nosso julgamento entre as pessoas, o julgamento, tentar trazer uma melhoria de vida a toda a humanidade na Terra e não se importar tanto na questão do indivíduo e o indivíduo
individualismo. Não dá pra escrever muito rápido, aí eu não consigo escrever. Não é que eu escrevo. Então a gente precisa entrar nessas questões aqui, que eu não vou entrar agora nesse vídeo aqui, mas eu posso até entrar em outras questões. A gente precisa entender o que nos faz distante dos nossos irmãos, porque todos nós somos irmãos, todos. Todos nós somos humanos, todos nós temos uma habilidade, uma capacidade única de se adaptar, de entender e de... eu apaguei uma coisa importante aqui. E de lidar, né? E de lidar. Isso nos faz, todos nós sermos iguais. Porém, existem preconceitos dentro da construção da nossa personalidade, dentro dos nossos medos, né? Que fazem a gente ter distinção de um e do outro. E quais são os medos da nossa personalidade? A partir do momento que eu me autoconstruo dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo e etc. pelo meu ego, né? Pelo ego, pela persona, eu automaticamente vou criar uma realidade do bem e do mal e vou criar uma realidade onde que existem amigos e inimigos. Então, o grande mal é a forma que nós construímos a nossa personalidade e o nosso ego. E nós damos as nossas fantasias acima da realidade. Então, o grande mal da gente são os nossos propósitos de vida, como eu havia comentado. Eu tentei entrar em um fragmento do propósito da vida, né? E deixa eu até reescrever aqui. Nós temos 3 fatores: a personalidade, a persona, o ego e as questões de vida. E todo ato de desinteligência é baseado nisso daqui, isso daqui, cria esse fator aqui de fantasias acima da realidade, né? Então, o maior mal da espécie humana é esse, e isso é a maior doença que precisa ser combatida hoje dentro da nossa sociedade. Porém, isso é uma coisa a ser extremamente discutida, eu poderia até discutir, mas eu preciso entrar dentro dessas realidades, eu preciso entrar dentro dos perfis comportamentais. Mas eu estou passando muito por cima disso daqui, tá? Além dessa questão aqui, além desse porquê desse problema, existe um outro fator, né? Eu estou falando sobre a construção do id, do ego e do super-ego, né? Esses fatores aqui, eles confrontados com as outras pessoas, geram os atos de desinteligência, né? E isso é o maior trabalho que toda a humanidade precisa ter. E eu acho que a psicanálise, ela precisa ter um entendimento maior sobre a mente humana, e ela precisa tentar trazer a cura desse separamento entre nós humanos, né? E desse julgamento que nós fazemos com as pessoas e até pagamento desse julgamento, né? E aí eu falei a questão extremamente importante aqui sobre a mente social coletiva e o que ela faz e quais são as causas que fazem as ações dentro da mente social coletiva. Vamos apagar aqui, só vou deixar essa parte aqui, ó, embaixo, vívida, porque ela é importante, né? Agora a gente vai entrar em outra questão. Nós nunca devemos brigar, né? Brigar com pessoas que têm problemas neuroquímicos. Por quê?
Às vezes a pessoa tem tudo na vida dela, mas a química do cérebro da pessoa muda, né? Ou os neurônios entram em curto por causa dessa química ou não funcionam direito, e faz com que a pessoa ligue toda a sua memória de todo o seu passado profundo, liga a sua memória do passado profundo, passado presente, me desculpe, liga totalmente a sua memória do passado profundo, passado presente e passado futuro, né? Sua memória profunda, presente, passada ou futura. Me desculpem, tá? Então, quando acontece isso, a pessoa ela ataca. Ou também uma pessoa que tem problema neuroquímico, ela vivenciou algo até na televisão, ou dos pais, ou de alguém na rua, ele vai replicar isso, porque a sua mente vai ligar a sua memória e ele vai tomar uma ação monstruosa. Então a gente nunca pode brigar com uma pessoa que o seu cérebro faz com que ela tenha atitudes não baseadas na sua construção do seu eu, mas no seu problema, que cria uma janela que vai ligar a sua memória e vai tomar a sua ação em relação às circunstâncias da situação. Também uma pessoa que tem traumas. Porque a pessoa que sofreu traumas, ela, se você oferecer uma pessoa traumatizada uma esperança, uma solução, ela acha que isso é uma armadilha e ela vai te atacar, ela vai te ofender, ela vai te xingar, ela vai te humilhar, ela vai ser um monstro com você, porque a única realidade que ela aprendeu é que existe um monstro. E se você oferece um caminho para essa pessoa, esse caminho tem um preço, que é a sua monstruosidade. Então, pessoas traumatizadas, elas vão ser muito agressivas com você, mas é porque o medo dela vai gritar mais alto do que a realidade. E uma pessoa com problemas neuroquímicos, existem vários tipos de problemas que, basicamente, as pessoas que têm problemas no cérebro, com os meus estudos, eu percebi que todas elas são crianças, elas não amadureceram a sua mente, porém, ela tem, pela essa falta de amadurecimento, existem muitas coisas monstruosas dentro da mente dessa pessoa, e essa pessoa se torna um monstro, né? E a gente precisa desvencilhar essa história entre o bem e o mal. Não existe o bem e o mal. Existem pessoas imperfeitas que têm problemas, e essas pessoas imperfeitas, elas vão colocar a sua própria vida em risco e a vida dos outros em risco. E isso precisa ser previsto, parado, acabado, né? Mas não é todo caso de pessoas que têm problemas neuroquímicos. São alguns casos, às vezes, com a perversão, né? Além dos traumas, o pessoal fala que a gente não pode brigar com uma pessoa bêbada, mas se a pessoa ela está passando uma dificuldade muito grande no momento, um desafio muito grande, essa pessoa ela vai estar no limite e ela vai ter alguns traços de psicose, né? Ou neurose, porque a pessoa ela não vai conseguir solucionar o problema, ela vai entrar em pânico, ela vai entrar em surto de medo, né? Então, uma pessoa que está tendo uma crise de negação, uma pessoa ela entrou numa crise, a parte racional dela acabou, e aí vem as partes primitivas de defesa ou de ataque, né? Então, você não deve brigar, tirar satisfação com uma pessoa que está tendo uma crise. Mas por que a gente briga com a pessoa? A gente julga as pessoas segundo o nosso ego, aquilo que nós imaginamos que somos, segundo a nossa personalidade, aquilo que nós vivenciamos, vivemos, né? Ou as expectativas de vida. Essa pessoa está me atrapalhando em tal propósito, está me atrapalhando nisso, naquilo, né? Então, a gente toma uma atitude desinteligente porque a nossa mente, ela acende um alerta vermelho, né? Acende um alerta vermelho, né? E a gente entra em pânico. Então os nossos instintos vão agir na área racional. Então é um ato de desinteligência porque a gente não viu
o fato, a circunstância, os eventos e as causas. E tanto que a polícia ela quer sempre saber qual que é a motivação, a causa dos crimes, mas a polícia e o sistema judiciário, eles são responsáveis para tentar manter a ordem. E os responsáveis de construir o sistema são os nossos políticos, né? Mas os nossos políticos, eu não vou nem falar sobre política. Eu sou um dos maiores filósofos da atualidade. Eu tentei explicar todos os fatores que aconteciam na política do Brasil. Eu recebi uma perseguição surreal na internet por causa disso, né? Aí voltando à questão aqui, então para você ver, a pessoa entrou numa crise, vamos dizer uma crise que é totalmente desarmou da pessoa. Essa pessoa vai te atacar e você tá com a tua mente, com a tua estima razoável, bem, isso vai desarmar você e você vai entrar numa guerra de uma pessoa porque a pessoa não está bem mentalmente e ela desestabiliza você mentalmente, ela tira a tua estima, ela tira a tua expectativa, você entra na narrativa de causa da pessoa e você só quer destruir a pessoa, ou seja, a pessoa não está bem, ela puxa você para o estado mental dela, né? E aí, na sua alteração existe muita agressividade, e essa agressividade mostra que não é uma questão racional, uma questão não racional, e o pior de tudo, existe a consequência. Você brigou com a pessoa, você vai carregar aquela mágoa pro resto da vida, e na tua estima você vai ter um ódio, se aquela pessoa me olhar diferente, ou se aquela pessoa falar duro comigo, eu vou pegar a pessoa, vou fazer isso com a pessoa, isso, aquilo, tal. Isso cria um recalque. E aí com mais e mais confusão, vai chegar uma hora que você vai agir como uma pessoa que tem vários traumas. Você vai agir como uma pessoa que sofreu abusos desde a infância. Ou pior, isso pode explodir uma psicose em você, né? E aí a psicose é a pior coisa que existe, porque a psicose a tua mente não trabalha mais direito e você vê algo, você já quer virar o Rambo, né? E porque a pessoa quebrou um copo na tua frente, você vira o Rambo com o mundo, né? Tem até um desenho que eu gosto muito de assistir ele, porque ele trata muito esses problemas. É um desenho de um monte de ursinhos de pelúcia. E tem um coitado de um ursinho que ele vai na guerra, qualquer coisa que ele vê de errado, ele acha que ele está no Vietnã lá. Ele fica enlouquecido e faz uma maldade atrás da outra. E depois ele fica extremamente arrependido, mas ele não pode voltar atrás, né? É uma pura discussão sobre a mente. Mas voltando à questão aqui, eu disse que você não pode brigar com pessoas que estão tendo crises, porém, essas crises ativam, né, a sua personalidade, ativam o complexo de Édipo de Freud e, como fala, e distorce as questões da sua vida, porque não existe só transferência, existe a mediação do seu propósito que está no teu inconsciente e que é gerado pelo seu consciente, né, ou pelo seu pré-consciente, e essas questões elas julgam automaticamente que a pessoa representa nas mediações da sua vida. Existe uma coisa muito mais profunda do que o complexo de Édipo de Freud. Então, você nunca deve brigar com uma pessoa. A partir do momento que a pessoa ela começa a te enfrentar ou te desafiar, provavelmente a pessoa ela entrou no estado da mente social coletiva, ela entrou no estado automaticamente das neuroses, e ela vai entrar no estado mais profundo de psicose, e tudo isso é um ato de desinteligência, o ato que nós somos seres humanos. Nós conseguimos compreender o porquê nós ficamos irritados, ou qual que é a razão da pessoa ficar nervosa com a gente, e às vezes a gente vai até mais profundo, mesmo a gente não conhecendo nada, a gente consegue entrar dentro dos problemas que fazem a pessoa agir daquela maneira errada, e isso é pura psicanálise, né? Nós temos uma mente muito adaptável e analítica, né? Tanto que a maioria dos filmes modernos hoje a gente senta num divã
e a gente entra no mundo e lá existem vários processos dentro do filme que a gente vê sobre o porquê de tudo e como a gente não deveria agir com uma realidade que gera traumas na gente ou que gera psicose na gente. É fascinante ver os filmes. Os filmes hoje são um prato cheio sobre autoanálise. Não existe, eu acho que hoje não existe um filme que não faça autoanálise. É o tempo inteiro, né? Porque existe a construção de todos os pontos de vista e as escolhas das pessoas. Mesmo que o filme seja o mais fraco possível, ele tenta explicar o porquê que a pessoa fez as suas escolhas, ou o que fez ela fazer as suas escolhas. Mas voltando à questão aqui, as brigas, o desentendimento entre as pessoas é mero fruto, né, do ser humano perder a capacidade analítica do que eu falei, de fatos, circunstâncias, as questões à sua volta, e etc. aqui sobre a questão de inteligência. Então, não existe razão para o ser humano brigar com o outro. Só existe razão para o ser humano brigar com o outro quando a sua estima está arrasada, quando é mexido na tua personalidade, quando é mexido no teu superego, quando é mexido nas questões da sua vida, que é o teu ego, né? Ou é mexido no teu id, que são seus traumas, as suas psicoses, né? E etc. Porém, na teoria, tudo isso é muito bonito. Na prática, você precisa trazer uma evolução dentro da psicanálise, e a psicanálise em si, ela deveria ser a profissão, né, para a humanidade, porque a psicanálise, se você for analisar profundamente a psicanálise, etc., você vai ver que ela é incompleta, mas ela tem uma missão, e a psicanálise é uma religião, é um Jesus Cristo, ou é o Deus dos Hebreus, ou é o Buda, ou muitas das outras religiões. A psicanálise é a evolução das religiões, né? E as religiões, ela tem um princípio para tentar fazer com que o homem ele entenda o mundo à sua volta e vença os seus demônios internos, né? As religiões, ela tem esse princípio numérico. Existe até o seu entendimento dentro das religiões, que muitas pessoas não compreendem profundamente seus entendimentos, né? Tanto que eu olho para a Bíblia Sagrada e eu olho para o Buda, eu fico preocupado porque tem muitas coisas semelhantes, muitas ideias idênticas, muitos princípios. E a Bíblia ela tem muito mais reflexão do que o budismo, e a pessoa acredita que o budismo é uma iluminação espiritual, mas a Bíblia também prega uma iluminação espiritual, né? Mas ela é muito mais complexa, ela não é tão objetiva quanto os ensinamentos de Buda, né? Falta alguns fatores para eu falar aqui para vocês aqui. Então, o que eu queria terminar aqui o meu vídeo aqui? Eu tentei explicar aqui na teoria o que faz as pessoas brigarem umas com as outras, né? Eu poderia passar o tempo inteiro explicando uma discussão. Talvez eu faça um vídeo só explicando quais são os fatores de uma discussão, o que o ser humano discute com o outro. Mas a grande verdade é que a nossa construção interna é o maior fator que faz com que a gente brigue um com o outro, né? E a falta de entender o porquê que esse fator foi construído, e a falta de entender como esse fator fica em relação ao fator que a pessoa constrói contra ou a favor da gente, é que faz as pessoas não serem inteligentes, né? Faz com que a pessoa elas caiam dentro das partes mais obscuras da sua mente, né? E a gente precisa transcender essa mente social coletiva, transcender a aceitação em grupo, transcender a mente social coletiva individual, né? Porque além da mente social coletiva existe a mente
social individual, porque é o seguinte, existe coletivismo, e como é que eu tenho que ser aceito no coletivismo? Como que eu vou construir minha personalidade para que eu não apresente nenhuma questão? Porém, isso pode ser uma armadilha ou um método para a gente melhorar internamente, né? A gente é vamos dizer, uma caixinha de brinquedo, mas minha tese ela explica, né, basicamente tudo, né? Então, como eu posso dizer para vocês, o desentendimento entre a espécie humana é a falta de entender o seu próprio ponto de vista e o que ele te transformou, e entender qual é o ponto de vista da pessoa e o que transformou a pessoa naquele ponto de vista, né? E a partir do momento que a gente entender que a diferença entre um ser humano e o outro é o seu ponto de vista, e além disso entender que todas as pessoas são meus irmãos, né? E que ninguém merece passar nenhuma dificuldade na Terra, e que a gente deveria criar uma estrutura familiar, social, governamental, capital, financeira, estatal, jurídica. Talvez a gente diminuiria indiretamente acidentes de carro, erros de procedimentos que possam fazer acidentes de carro, acidentes de avião. A gente acabaria com a fome, a gente acabaria com a miséria, a gente acabaria com a pobreza, a gente acabaria com todo tipo de preconceito, a gente acabaria com como fala, a dificuldade de a gente extrair os recursos naturais do planeta Terra, ou de pegar esses rejeitos e processar esses rejeitos. Se a gente realmente conseguisse entender o que a mente social coletiva é importante, nós estaremos dando o primeiro passo para a perfeição aqui na Terra. Ter uma nova sociedade completamente moderna, que talvez começaria a alcançar a perfeição aqui na Terra, né? Mas como eu digo, eu sou uma pessoa, né? Eu sei de tudo, mas a minha mente ela precisa ser ativada, precisa ser um vinho chamado. Eu consegui isso depois que eu voltei da terceira vez que eu tive coma. Eu sozinho não vou conseguir passar a mensagem que eu tenho que passar para as pessoas, né? Que é uma mensagem baseada em profunda análise sobre a mente dos seres humanos. E eu sozinho não vou conseguir fazer nada do que eu sei, do que eu conheço, né? E o meu maior medo não é de eu morrer. Eu recebo ameaça de morte 24 horas na internet por causa do meu conhecimento. Mas o meu maior medo é que o meu conhecimento morra comigo. Tanto que todos os meus haters, eles ficam todos de mão dada, citando mantra. Esse mantra se chama nada com nada, né? Eles querendo ver que eu entre em desespero, porque o único objetivo deles é ver que eu entro em desespero. Olha pra você ver, ó. Eles são portadores de várias doenças mentais, mas o uso excessivo de informação na internet deixa eles surtados. Eles ficam todos de mão dada, querendo entender aquilo que a pessoa mais ama e dizer que aquilo que a pessoa mais ama é nada, né? Então eu ando pelo entendimento e eles dizem que o meu entendimento é o nada com nada, né? Mas eles não fazem isso só comigo, eles fazem isso com todas as pessoas que existem na internet, né? E eu vi até a pessoa questionando, falando que a internet deveria ter um controle, né? Eu acho que as pessoas não deveriam ser presas, mas deveria se ter um mecanismo de entender o que faz a pessoa agir daquela maneira, e algumas pessoas serem proibidas de usar a internet tanto que é errado e certo ter um controle na internet. A pessoa que está tendo um comportamento nocivo e entendido o porquê desse comportamento, ter uma punição proporcional a esse comportamento, seria ótimo. E algumas pessoas que você vê que elas não têm recuperação dentro da internet, e essas pessoas precisam de ajuda, isso deveria ser ou retirado da internet dessa pessoa, ou tentar buscar, porque a internet é uma coisa que está deixando a pessoa doente, ou tentar trazer uma cura para essa pessoa, né? Mas geralmente muitas pessoas que são portadoras de doenças mentais, a internet é o último grito para elas
não fazer uma merda consigo mesmo, ou com seus parentes, ou com seus conhecidos à sua volta. Então é uma coisa extremamente complexa, né? E falei pra vocês, pessoal, muito obrigado. Eu espero ter feito aquilo que meus haters não falam, nada com nada. Espero ter explicado todos os pontos aqui no meu vídeo.